Olá, professor, tudo bem? Dando continuidade ao nosso trabalho de conclusão de curso, agora falando da parte 2, pelo qual nós vamos abordar a metodologia de desenvolvimento, podemos introduzir falando sobre o back-end do nosso projeto. A arquitetura do nosso projeto ela vai utilizar o modelo proposto por Robert C. Martin, que é explanado em sua obra Clean Architecture, A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. A arquitetura é chamada de arquitetura limpa e ela pode ser representada por esse diagrama que está sendo exibido no slide. As vantagens de utilizar a arquitetura em camadas, que é o caso da arquitetura limpa, são diversas, mas dentre as principais a gente pode destacar a independência da interface do usuário e a independência de qualquer outro agente externo. Na próxima figura, a gente pode ver a representação das entidades e seus relacionamentos. Aqui nós temos a entidade usuário, dispositivo, gatilhos de notificação, sensores, atuadores, gatilhos de atuadores e dados de sensores. Partindo agora para frameworks e linguagem de programação, temos JavaScript, que é uma linguagem interpretada orientada a objetos, mais conhecida como a principal linguagem para a criação de scripts de páginas web, mas também muito usada em ambientes que independem de navegadores. Ele é utilizado do lado do cliente na web, utilizado para projetar e programar como páginas web se comportam na ocorrência de um evento, e com o desenvolvimento da linguagem também tornou-se possível utilizar JavaScript como linguagem no lado do servidor. Bem, além do JavaScript, nós vamos estar utilizando o Node.js. O Node.js é basicamente um ambiente de execução runtime de JavaScript para back-end. Ele é multiplataforma, é open source e ele roda através da engine V8 do Chrome, que é a única razão por a gente conseguir rodar código JavaScript fora de um navegador web. Express é descrito por Brown como um framework relativamente pequeno que roda em cima da funcionalidade de servidor do Node.js, buscando simplificar suas APIs e adicionar funcionalidades novas e úteis ao mesmo. O uso do Express se dá por sua flexibilidade, minimalismo e performance. Já para a parte de ORM, nós vamos estar utilizando o Prisma. O Prisma é definido pelos seus criadores como ORM, que é um Object Relational Mapping, de Node.js e TypeScript, que pode ser usado para criar servidores GraphQL, API REST, microserviços, entre outros. O Prisma ele facilita a interação com o banco de dados e fornece uma camada de abstração que torna o desenvolvimento bem mais fácil e bem mais ágil. Já para o banco de dados, nós vamos utilizar o MySQL, que destaca-se por ser o mais popular sistema open source para gerenciamento de bancos de dados. Dentre seus principais pontos de ênfase podemos citar flexibilidade e facilidade de uso, alto desempenho, um padrão da indústria e segurança. Token de autenticação, nós vamos estar utilizando o JWT, que corresponde ao JSON Web Token. O JSON Web Token ele é um padrão aberto definido pelo RFC 7519, que define uma maneira compacta e independente de transmitir informações com segurança entre as partes, usando apenas um objeto JSON. Bem, essas informações elas podem ser verificadas e definidas como confiáveis porque elas são assinadas digitalmente. E por rodarem em um contexto de HTTPS, eles também são criptografadas. Além disso, os JWTs eles podem ser assinados usando um segredo, um algoritmo HMAC, ou um par de chaves privada e pública como RSA ou SDASA. Já para a encriptação dos dados sensíveis do usuário, vamos utilizar o bcrypt. O bcrypt tem como objetivo esconder conteúdos criados em forma de texto puro, em dados criptografados partindo do uso de um algoritmo hash. Ele é baseado em Bluefish, que é uma cifra de bloco de chave simétrica. Partindo agora para o lado do front-end, nós vamos estar utilizando o React. O React é uma biblioteca muito utilizada e que foi criada pelo Facebook. O React serve basicamente para criar interfaces de usuário. E segundo a sua documentação, a biblioteca se estrutura nos seguintes aspectos. Ela é uma biblioteca declarativa, baseada em componentes, ou seja, a criação de componentes encapsulados que gerenciam o seu próprio estado. Você pode escrever utilizando o React em qualquer lugar, ou seja, não são feitas assunções sobre o resto da sua pilha de tecnologia utilizada, possibilitando o desenvolvimento de novos recursos do React sem reescrever o próprio código já existente. Para agilizar ainda mais a criação da nossa interface, nós vamos fazer o uso do Radix UI. O Radix UI é uma biblioteca de componentes para a criação de interfaces com o React. Além disso, ele é de código aberto e possibilita a criação de sistemas de designs, aplicativos e interfaces web no geral. Tirando de sua documentação, as suas principais funcionalidades destacadas são: ele é acessível, ele não possui nenhum estilo embutido e também ele é aberto a modificações, como por exemplo uma herança.
para a parte de hardware, temos o ESP32. O microcontrolador ESP32 foi lançado em 2016, projetado pela Expressive Systems e é considerado um dos controladores mais poderosos e notórios do mercado, com ótimos recursos como velocidade de processamento, acessibilidade e conectividade. Este último é demonstrado principalmente pela inteligibilidade da sua conexão ao Wi-Fi. Para o desenvolvimento de código será utilizado o MicroPython. O MicroPython é a implementação limpa e eficiente da linguagem de programação Python. O seu desenvolvimento fundamentou-se em ser otimizado para execução em microcontroladores e em ambientes restritos e de recursos limitados. O uso do MicroPython se dá pela agilidade de desenvolvimento e facilidade de construção de protótipos. No entanto, para casos de uso que requerem muita performance, uma migração para C ou C++ poderia ser aplicada. Agora, já partindo para algumas das ferramentas auxiliares que nós vamos estar utilizando, podemos destacar o Git. O Git é um sistema de controle de versão de código aberto, criado originalmente por Linus Torvalds em 2005. O Git fornece controle total sobre cada etapa do desenvolvimento e fornece também uma boa ferramenta para o desenvolvimento em equipe. O Git possui algumas ferramentas para comunicação com serviços de hospedagem para sistemas versionados. O serviço de hospedagem mais popular é o GitHub, atualmente mantido pela Microsoft. O GitHub permite utilizar o Git para gerenciar repositórios hospedados nele, além de fornecer ferramentas para colaboração no desenvolvimento e manutenção de software, com opções de CI/CD, deploy automatizado, e além disso, é facilitado a colaboração em projetos de código aberto através da opção de criar forks baseados em projetos existentes. Uma outra ferramenta que também vamos estar utilizando é o Docker. O Docker é uma plataforma de containerização de código aberto. A sua principal característica dá-se pela possibilidade de empacotar seus aplicativos em componentes executados, padronizados e em um container. Esses containers eles combinam o código do aplicativo, suas bibliotecas do sistema operacional e dependências necessárias para executar o código em qualquer ambiente. Os containers eles simplificam a entrega dos aplicativos distribuídos e estão se tornando cada vez mais comuns entre as grandes empresas, já que o seu desenvolvimento é centrado na nuvem. Indo para a parte de design da interface e dos wireframes, nós vamos estar utilizando o Figma. O Figma é o editor de gráficos vetoriais, uma ferramenta online colaborativa de prototipagem e uma plataforma de design para equipes, baseada principalmente na web. O Figma visa consolidar ferramentas, simplificando fluxos de trabalho ou colaborando entre equipes, tornando o processo de design mais rápido e mais eficiente, mantendo sempre os integrantes cientes de como deverá ser cada parte e comportamento da aplicação. Então é isso, professor. Muito obrigado por seu tempo. Espero que tenha ficado tudo claro. Caso tenha alguma dúvida, nós ficaremos felizes em respondê-las. Muito obrigado. Um ótimo dia.